um outro princípio bastante importante. Incompatibilidade de gênios. Né? Então, o que acontece? Isso aqui é um assunto muito importante da gente esclarecer. Irmãos, as pessoas do mundo casam, os ímpios, eles casam e depois de 1 ano, 2, 3 anos, eles, né, uma grande parte separa, né? E ímpios que não frequentam a igreja e ímpios que frequentam a igreja também, né? Se separam bastante, né? Porque há alguns anos atrás eu li até uma pesquisa, parece que tipo 15% se separava no primeiro ano de casado. E por aí afora, tinha uma lista lá, mas não lembro mais. Eu só sei que entre os ímpios chegava até os 50 anos de casado, só 18% chegava, né? Até a morte ou até os 50 anos de casado. Né? Só 18% chegava, o resto se separava. Né? Tipo assim, se a pessoa não morresse, separava 80%, mais de 80% separava antes dos 50, né? Dos 50 anos de casado. E tem muita gente com 50 anos de casado, viu? Não é pouco não. Aqui, ó. Então, o que a gente imagina? Incompatibilidade de gênio. O ímpio, eles casaram, agora separaram por incompatibilidade de gênio. Isso não existe. Como não existe? Existe sim. Não existe incompatibilidade de gênio? Existe incompatibilidade de um monte de coisas. Que absurdo! Os crentes têm uma mania de achar que não existe incompatibilidade de gênio. Existe incompatibilidade de gênio, existe incompatibilidade de um monte de coisa, irmãos. De um monte. E incompatibilidade é uma coisa terrível também. É uma coisa terrível. Então, o que acontece é o seguinte, é que a gente se escandaliza, não porque não existe incompatibilidade, a gente se escandaliza porque a incompatibilidade não deveria ser um motivo para se separar. Porque qualquer compatibilidade já separa. Mas que existe a incompatibilidade, existe. Bom, e se existe a incompatibilidade, o que acontece? O que a gente deveria pensar? Antes de casar, tem que pensar nessa incompatibilidade. Entendeu? Tem que pensar. Tem que pensar. Essa pessoa com quem eu vou me casar, ela é muito incompatível comigo? Ela é muito diferente de mim? Né? Ela tem um gênio muito difícil. Essa pessoa, ela é crente. Porque tem esse detalhe também, né? O pessoa crente tem que casar com outro crente, mas não é qualquer outro crente também, viu? Tem esse detalhe também. Pastor, mas assim é muito difícil. Jesus não falou que seria fácil. Jesus falou que seria fácil? Ele não falou. É difícil, mas não é também tão difícil assim. Se a gente confiar, Deus, Ele faz a obra. Na verdade, não é difícil, é impossível. Para nós, né? Mas Deus faz a obra nas nossas vidas. Ele se encarrega de ajustar as coisas. Quando a gente está se dedicando, a gente está se esforçando para fazer o certo. Então, mas por exemplo, né, então, falando da incompatibilidade de gênios, né, uma pessoa é crente. Ela é crente, ela é firme. Mas tem crente firme que são geniosos, cara, que são difíceis, tem uma personalidade difícil. E aí o que vai acontecer se você casar com uma pessoa assim? Né? Tem pastores que são nascidos de novo, são crentes de verdade, mas tem um gênio difícil de lidar. O que vai acontecer se você casar com uma pessoa assim? Vai tudo pro brejo? Não. Se você casar com uma pessoa do mundo, vai tudo pro brejo. Mas se você casar com uma pessoa que é nascida de novo, é crente, mas tem um gênio difícil, vai dar tudo certo, Deus vai dar vitória, mas através de muito sacrifício. O preço será alto. Vai ter muita luta, vai ter muita dificuldade. Entendeu? Mas aí, eu queria dizer que não existe só incompatibilidade de gênio, existe incompatibilidade, por exemplo, de sonhos. Entendeu?
A pessoa pode ser crente, firme, mas ela sonha em ir para a África. E você detesta a África. Entendeu? Você acha a África uma tortura, você não iria para a África por nada nesse mundo. Entendeu? Mas o sonho da pessoa que você vai casar é ir para a África. Você viu? Incompatibilidade de sonhos, irmãos. Compatibilidade de sonhos. Tem pessoas que vai ser difícil, vai ser um casamento complicado. Mesmo os dois sendo crente. Então você tem que pensar nisso antes de casar. Quem você vai escolher? Eu sei que eu uso uma expressão às vezes, né? Muitos casaizinhos assim, quando querem, né, estão se preparando ali para casar, eu falo, os dois combinam. Eles pensam que eu estou me referindo aos olhos azuis, o cabelo longo. Até isso também, porque eu acho que também, lógico, por exemplo, a moça tem lá, né, 1,90 m. O rapaz tem 1,60 m, 1,65 m. Tem algum pecado nisso? Não tem pecado nenhum. Não vejo problema nenhum. Pode casar? Pode. Mas acho que não combina muito, né? Fica meio esquisito, né? Entendeu? Né? Mas é uma coisa que não combina muito. Entendeu? Tudo bem, então eu estou me referindo até a isso, mas não estou me referindo muito a isso, não. Entendeu? Entendeu? Então, sabe, uma pessoa assim muito bonita demais, e casa com uma pessoa muito feia demais. Aí o povo começa, é seu empregado? Entendeu? Fica complicado, entendeu? Não. Uma pessoa que é muito jovem casa com uma pessoa muito mais velha, entendeu? E aí a pessoa começa, é sua mãe? Ah, você trouxe sua mãe hoje? Quer dizer, fica um negócio estranho. Então, essas coisas devem ser evitadas, né? Quando a pessoa vai casar, essas coisas devem ser evitadas. Elas devem ser evitadas, mas elas não são graves. Não. Você tem uma mulher que tem 1,90 m, casou com 1,65 m, não é uma coisa grave. Entendeu? Eu acho que se puder ser evitado é bom, mas não é uma coisa grave. Entendeu? O que é grave é o cara querer ir para a África e você detesta a África. E esse é o sonho dele, ele não abre mão. E isso é grave. Você entendeu? O que é grave, sabe o que é? Você é uma pessoa simples. Você quer se vestir de uma maneira simples. Você quer, sabe, estar no meio de gente simples. Entendeu? E aí você casa com alguém, sabe, que é cheio de etiqueta, cheio de luxo, entendeu? Que, sabe, não é qualquer restaurantinho que ela entra, não. Entendeu? Aí como é que vai fazer? Vai dar guerra. E tem gente que é assim. Tem gente que é crente, mas tem um padrão alto, tem um nível alto, assim, né? Entendeu? E outros não, outros são simples. Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo muito dinheiro. Entendeu? É de uma cultura, vem do interior, e mesmo tendo muito dinheiro, eu conheci uma pessoa lá, uma tuba milionário, mas milionário, entendeu? Mas é uma pessoa tão simples, gosta de estar com o povo, come em qualquer lugar, pega o prato, senta no chão, como todo mundo, entendeu? Então tem gente que é assim, né? Eu sou assim, eu nasci na roça, eu nasci no interior, eu sou uma pessoa simples, eu procuro me vestir razoavelmente bem para não dar mau testemunho. Porque se vestir mal também é meio que mau testemunho. Ai, que pastor, malacamento. Entendeu? Para não dar mau testemunho, só para isso, porque eu não tenho chiqueza, eu não estou preocupado sabe, em ser chique, em estar me mostrando, não me preocupo com isso. Entendeu? Então, mas tem gente que é assim. Então, essas coisas que tem que combinar, entendeu? Ele para ele, se tiver sabe, um golzinho assim, bem, não quebra toda hora, para ele estar de bom tamanho. Mas tem gente que se não for um Honda Civic, a pessoa vai morrer infeliz. Entendeu? Veja bem, se você casa com uma pessoa assim, fica difícil. Não? Por quê? Os valores são diferentes. Os pensamentos são diferentes, os alvos são diferentes, os sonhos são diferentes e os valores são diferentes. Não? Ou você casa com uma pessoa que quer ter uma meia dúzia de filhos. Meu sonho é ter uma meia dúzia de filhos. Prestou atenção? Ele é crente. Ele é salvo. Ele é crente de verdade. Ele nasceu de novo. Ele se arrependeu dos pecados, ele nasceu de novo. Mas ele quer ter pelo menos 6 filhos. Tem gente que é assim, tem ou não tem? 5, 6. Entendeu? E você é crente também, nasceu de novo, é salvo também. Os dois são crentes, mas você
Deus me livre, 6 filhos. Deus me livre, eu quero ter um ou nenhum. Prestou atenção como você vai ter problema no casamento? Prestou atenção? Então não só existe a tal da incompatibilidade de gênios, como também existe a incompatibilidade de sonhos, existe a incompatibilidade de alvos, da maneira de ser, entendeu? Então você tem que procurar, na medida do possível, pessoas que tenham menos. Você não vai conseguir encontrar uma pessoa perfeitinha, do jeito seu, exato, mas que tenha menos possível incompatibilidade. Vai ter que ter uma ou outra ali, não tem jeito, né? Senão você vai ter que procurar, onde você vai achar isso, né? Então sempre vai ter alguma incompatibilidadezinha, mas não pode ter demais. Você consegue compreender? Em algumas coisas, e algumas coisas que são muito importantes no caso dos filhos, né? A pessoa tem um sonho muito forte, ter uma meia dúzia de filhos, e você queria ter um só ou nenhum, aí já é uma incompatibilidade meio forte, é uma causa meio grave. De repente, não dá para casar com uma pessoa assim, né? Você vai ter que... vai ter que procurar outra pessoa, né? Então, e tem também, então tem os sonhos diferentes, valores diferentes, tudo, mas tem a criação diferente também, entendeu? Uma pessoa que foi criada de um jeito, e aí foi criado de um jeito, e você casa com uma pessoa que foi criada muito diferente, muito diferente, muito diferente. Tem pessoa que foi criada no fubá, irmãos, tem outros que foi criada no todinho. Entendeu? Sabe qual que é a diferença? Entendeu? Pessoa que aceita tudo, come qualquer coisa, entendeu? Ele foi criado no fubá e na mandioca, entendeu? Ele come qualquer coisa, o que vier ele traz, ele não passa apertados. Se precisar sentar na mesa, senta. Se não precisar, na mesa não, melhor sentar na cadeira. Brincadeira, essa não foi boa, essa piadinha, né? Entendeu? Se precisar sentar na cadeira, ele senta. Se precisar sentar no chão, ele senta. Comer mandioca, ele come. Se é batata, ele come. Se está frita, ele come. Se não está cru, ele come também. Tem gente que foi criado assim. Mas tem gente que foi criado no todinho, irmão. Entendeu? Meu filho mais velho, né? A gente morava perto do restaurante. Eu tinha restaurante. E o restaurante meu era restaurante top, né? E aí o que acontece? Com 5, 6 anos de idade, porque lá é a cidade pequena, Ubatuba, né? 5, 6 anos de idade já, 7 anos assim, eu acho. Ele pegava a bicicletinha dele, saía da escola, pegava a bicicletinha dele e ia lá para o restaurante. Sentava na mesa, levantava o dedinho assim, garçom? Entendeu? Né? Aí, pedia as coisas, né? E tinha que ser tudo direitinho. Os garçons falavam que ele era exigente, entendeu? Até hoje o padrãozinho dele é meio... é meio altinho, não come qualquer coisa. É a criação, irmão. É a criação, entendeu? Então, o que acontece? Né? É a criação. Apesar que os dois foram criados mais ou menos no meio, o outro já era mais acostumado a ir para o mar, pescar, acampar, já tinha mais coisa diferente. Então, são muitas coisas que quanto mais afinidade nesses tipos de coisa, por isso que a gente tem que conversar. Quando você vai arrumar alguém para casar, você não pode. E eu estou falando aqui, a maioria aqui é casado, irmãos, praticamente, quase que todos não, mas a maioria não é casado. Não, apesar que tem alguns aí que não é casado sim, né? Não é tão poucos não. Mas estou falando para quem já é casado também, para você saber orientar quem. Você vai ter filho, tem um sobrinho, tem um parente, tem um irmão da igreja que é menos experiente que você. Falando, você também precisa saber. Quem é cristão precisa aprender sobre tudo, irmão. Entendeu? Né? E a pessoa precisa, quando vai casar, ela precisa pensar nisso. Com quem eu vou casar? Primeira coisa é ver se ele é crente, mas depois ver se as coisas combinam. Se os alvos são mais ou menos parecidos, se estão, né? Se a pessoa está querendo chegar mais ou menos no mesmo lugar que você, né? Se combina, porque andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Um quer ir para a África e o outro quer ficar, acha que Moreira é grande demais, quer ir para Roseira, porque aqui é grande demais, já está meio... É grande isso aqui, né? O outro quer ir para Nova York, entendeu? Irmãos, eu já estou achando isso aqui grande demais para mim, irmão. Estou achando grande demais para mim, eu detesto cidade grande, né? Mas tem gente que gosta de cidade grande, São Paulo, Nova York,
né? Pequim. E aí, como é que vai fazer? Vai casar com uma pessoa assim? Entendeu? Tem que tomar um certo cuidado. Tem pessoas que você percebe que ela tem valores diferentes, mas ela não é tão rígida com seus valores. Ela está disposta, você percebe que ela está disposta ali a negociar, abrir mão para... Tem pessoas que você percebe. Aí tudo bem, aí não tem problema. Mas você percebe que a pessoa tem valores muito diferentes, né? Costumes muito diferentes, uma criação muito diferente, e ela é muito firme, não está disposta a abrir mão. Fala, e agora? Como é que vai fazer? Não? Então, irmãos, e se começar errado, tem jeito de consertar? Depende. Tem coisa que não tem conserto mais. Tem coisa que não tem conserto. Mas a maioria das coisas tem conserto sim. Tem jeito de consertar. Mas o preço muitas vezes é muito alto, você vai sofrer. Não? Então, se você casa com uma pessoa que não combina com você, mas ela é crente, ela é nascida de novo, você dá para viver bem, dá para consertar, tudo dá para consertar, mas vai ter um preço alto. Agora, se ela não é crente, aí não tem conserto. Aí o conserto é ela converter, mas aí está na mão de Deus. Se ela não for converter, né? Se ela Deus não for escolhido de Deus para converter, aí você rodou, meu filho, né? Aí você dançou, né? Não vamos pregar essa palavra motivacional. Não, Deus é o Deus do impossível, Ele pode tudo. Não. Deus é o Deus do impossível, Ele pode tudo sim, mas tem coisa que Ele já determinou que Ele não vai fazer. E uma delas é o seguinte, se a pessoa não quer converter, ela não foi escolhida, não foi chamada, o coração dela é duro e ela não quer converter, Ele não vai. Entendeu? E tem coisas que Ele já falou que Ele não vai fazer. Essa que é a questão, né? Então, resumindo, Deus é o Deus do impossível, Ele pode tudo, mas tem coisas que Ele não vai fazer. Ele vai dizer, eu posso, mas não vou fazer. E aí? Tá certo?